Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao TrianonCast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Estamos hoje aqui com mais uma presença ilustre, mais um médico desse time de excelência da nossa clínica para trazer, mais uma vez, um tema de saúde de grande relevância para que você entenda melhor a sua saúde e consiga cuidá-la do jeito que ela merece, para que você viva melhor, com mais qualidade de vida, com mais satisfação pessoal. Então, dou as boas-vindas ao Dr. Rafael Góes. O Dr. Rafael é psiquiatra com graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, com residência em psicogeriatria também pela mesma escola. Atualmente é psiquiatra da Clínica Trianon e coordenador da Enfermaria de Psiquiatria Geral do CAISM, hospital usado pela Universidade Federal de São Paulo como cenário de prática dos residentes em psiquiatria desta escola. Muito bem-vindo, Dr. Góes. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Espero conseguir contribuir aqui com esse momento tão interessante da Clínica Trianon. Com certeza irá, e hoje nós trouxemos um tema de grande relevância, como eu acabei de falar. A gente vai falar sobre uma doença que afeta quase 1 milhão de brasileiros, uma doença que tem um caráter extremamente, como que eu posso dizer, uma doença que traz uma carga afetiva enorme, para a família, uma doença que traz ali um grande sofrimento, principalmente para a família, A gente vai falar aqui sobre o Alzheimer. E aí eu já começo a nossa discussão, Góes, perguntando para você, o que é o Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma doença progressiva, em que o paciente ele tem um acúmulo de uma determinada substância no cérebro, que a gente chama de beta-amiloide, e o acúmulo dessa substância faz com que o paciente vá perdendo neurônios ao longo do tempo. Isso gera uma série de repercussões, tanto na cognição, o paciente passa a perder cognição, ter esquecimentos e algumas confusões mentais, associado à perda de funcionalidade. O paciente deixa de conseguir executar as atividades que ele conseguia executar antes. Então, por definição, a doença de Alzheimer seria isso. Alzheimer, Góes, é a mesma coisa de demência? Ao pé da letra, Alzheimer é um tipo de demência. Digamos que demência é uma palavra que ela é mais genérica, que inclui várias doenças diferentes em que o paciente tem perda cognitiva associada à perda de funcionalidade. No entanto, existem várias formas de demência diferentes, como se fossem várias causas. Na medicina a gente chama isso de etiologia, Tem várias etiologias diferentes para os quadros demenciais. Isso vai incluir, por exemplo, a demência por corpos de Levy, a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência da doença de Alzheimer. As pessoas sempre que pensam em demência, pensam em doença de Alzheimer porque a doença de Alzheimer é a mais comum, Varia um pouquinho ali de estudo para estudo, mas corresponde ali a 70%, em alguns estudos chegam até 90% das demências são demências da doença de Alzheimer. São demências causadas pela deposição dessa substância, beta-amiloide, no cérebro dos pacientes e por aí vai, certo? Então por isso que as pessoas fazem às vezes essa confusão entre esses dois nomes, mas demência é um nome geral, doença de Alzheimer é um tipo de demência. Quais são os outros tipos, Góes, só para o pessoal entender melhor? Demência por corpos de Levy, demência frontotemporal, junto com a doença de Alzheimer, são as três principais neurodegenerativas, mas ainda tem demência vascular e algumas outras formas de demência já um pouco menos comuns, Hidrocefalia de pressão normal, algumas causas reversíveis e por aí vai. Entendi. E o que diferencia o Alzheimer perante esses outros tipos de demência? A doença em si, digamos assim, a substância que se deposita no cérebro desses pacientes que vai gerar os sintomas. Enquanto na doença de Alzheimer, o que se deposita é essa substância que a gente chama de beta-amiloide, na demência de Levy ela é uma sinucleinopatia, na demência frontotemporal depende um pouco do tipo, porque tem várias classificações, mas é normalmente uma taupatia. Então, são substâncias diferentes que vão se depositar nesse cérebro, e essa substância ela se deposita em regiões diferentes do cérebro, gerando uma expressão clínica diferente em cada uma dessas formas de demência. Então, eu usei aí a palavra cognição, O paciente tem perda cognitiva. Sempre que as pessoas pensam, quando eu falo a palavra cognição, as pessoas pensam em memória, Só que memória é um dos tipos de cognição, Quando eu estou falando de cognição, eu estou falando de atenção, de linguagem, função executiva, cognição social, e cada uma dessas formas de demência
cursa com alteração cognitiva diferente. Então, a demência frontotemporal vai ter uma alteração cognitiva, a demência por corpus de Levy outra, e a doença de Alzheimer vai ter outra expressão clínica. Então, o paciente ele tem a deposição diferente de uma substância no cérebro, que gera uma alteração cognitiva diferente, mas tudo isso no final vai gerar perda cognitiva, por isso que tudo a gente chama de demência, que é esse nome mais geral, certo? Então, cada uma dessas formas de demência vai se caracterizando de um jeito diferente. E o que está por trás disso, Góis, dessa deposição dessa substância lá no cérebro, causando o Alzheimer? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, na realidade, Daniel. Mas é a pergunta que o povo quer saber, né? Eu estou aqui na condição do povo, né? Fazendo as perguntas aí. Isso é algo extremamente multifatorial, na realidade, né? Assim, em teoria, né? Assim, todo mundo produz essa substância no cérebro e a gente naturalmente vai acumulando e tirando isso do cérebro, mas uma série de questões que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida faz com que essa substância se acumule no cérebro de algumas pessoas. E aí você já começa a pensar, né? O principal fator de risco para demência é a questão da idade. Quanto mais velho, maior o risco de você ter alguma forma de demência. Então, nosso cérebro ele vai acumulando esta substância ao longo da vida. E aí, como eu disse, uma série de questões de hábitos de vida ou de falta de determinados hábitos de vida acaba fazendo com que a gente acumule mais essa substância e acabe desenvolvendo a doença. Mas é uma questão que é super multifatorial, assim, vai depender de coisas que você faz desde a primeira infância, por exemplo, da educação que você tem ao longo da sua vida, com o que você vai fazendo ao longo da sua vida, de sedentarismo, depressão, diabetes, hipertensão, e até questões que vão acontecendo quando você é mais velho, de perda auditiva e por aí vai, né? Hoje em dia tem um dos estudos mais paradigmáticos dos últimos tempos, em termos de demência, o Lancet lançou um artigo há uns anos atrás colocando os 12 principais fatores de risco para a doença de Alzheimer, para as demências em geral, e está incluído mais ou menos esses fatores que eu falei, né? Desde a educação, de escolaridade, hipertensão e diabetes, tabagismo, alcoolismo, depressão, sedentarismo, obesidade, a perda auditiva, poluição ambiental, e eu não vou lembrar do último, mas eu lembrei de quase todas. Bom. Então, esse acúmulo de beta-amiloide, piriri pororó, está relacionado a todos esses fatores de risco e todos esses hábitos de vida que você vai tendo ao longo da vida. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo e que tem medo de ter Alzheimer quando estiver lá nos seus 60, 70, 80 anos, saiba que as decisões que você tomou hoje no seu dia, elas são importantíssimas para que você não venha a sofrer desse mal lá na frente. Então a atividade física que você pulou hoje, né? Aquela salada que você não comeu hoje, né? Aquelas horas que você passou na rede social em vez de estar lendo um livro, né? Isso tudo está interferindo lá no seu futuro, então fiquem atentos aqui à nossa conversa para que vocês possam, né, estar com esse mapa nas mãos para conseguir, né, ter uma saúde cognitiva, né, exemplar lá na frente, né, e não virem a sofrer com o Alzheimer. E chega mais velho, chega no consultório pedindo um comprimido, né? Sempre. Ah, doutor, não tem uma vitaminazinha para memória? Então, não tem, né? Assim, tem até uma outra que pode ter alguma questão, mas o que realmente faz diferença para nossa cognição são hábitos de vida e é algo que você vai construindo ao longo da sua vida inteira. Não é algo que você vai construir com 60 ou 70 ou 80 anos, é algo que você constrói ao longo da sua vida inteira. E Góis, o que você acha da afirmação? Se você quer viver até os 100 anos, você invariavelmente terá Alzheimer. Então, como eu falei para você, né, essa é uma substância que o beta-amiloide é uma substância que o nosso cérebro produz de maneira natural, né? Nosso cérebro está produzindo isso o tempo todo, mas a gente tem a capacidade de eliminar e a gente vai acumulando isso ao longo da vida. De maneira geral, né, assim, não tem nenhum estudo comprovando isso, mas é muito provável que todo mundo que viva o suficiente vai desenvolver alguma forma de Alzheimer ao longo da vida, certo? Algumas pessoas desenvolvem isso aos 65, outras desenvolveriam aos 130, mas eles não vão chegar nessa idade, certo? Então, eu diria que essa afirmação é uma semi-verdade. Uhum. E, Góis, a gente está aqui já há alguns minutos falando sobre o Alzheimer, né? Mas, obviamente, a gente precisa entrar em mais detalhes, principalmente nas manifestações desse quadro. Uau. A gente ouve muito comumente as pessoas aí, né, nas ruas, né, nos círculos de amigos, círculos familiares, falando, eu acho que fulano está com Alzheimer, né? Olha só como ele está desorientado, né? Ele está esquecendo muito, né? E a gente até vê também pessoas relativamente jovens se questionando, né? Meu Deus, a minha memória está péssima, eu não consigo lembrar nem coisas mais básicas do dia a dia. Será que eu já estou iniciando um Alzheimer, né?
Então eu te pergunto, quais são as manifestações que nos levam a crer, né, que o indivíduo está com Alzheimer? Boa. Essa sua pergunta me incita uma resposta em duas etapas, digamos assim. Primeiro, a parte mais objetiva, né? Entendendo que doença de Alzheimer cursa especificamente com alteração cognitiva e dentro da alteração cognitiva com alteração de memória. Só que é uma parte da memória, a memória mais episódica e a memória mais recente que fica prejudicada. Normalmente o paciente ele lembra das coisas antigas, do passado, lembra o nome dos filhos, o nome dos netos, data de nascimento, lembra de fatos da vida dele, mas pelo menos no início da doença o paciente cursa mais com alteração de memória recente. A gente fala que o paciente ele tem uma dificuldade de aquisição de novas memórias, certo? Então ele passa a não conseguir lembrar de alguma coisa que aconteceu ontem, de algo que aconteceu semana passada, de alguma coisa mais recente. Essa é a alteração típica da doença de Alzheimer. O paciente pode ter outras alterações comportamentais, ter desorientação no tempo, pode ter desorientação no espaço, de se perder na rua, ou às vezes até mesmo dentro de casa quando isso vai evoluindo. Pode ter algumas alterações comportamentais, quadros ansiosos, quadros depressivos e outros sintomas. Então, o que o paciente tem efetivamente, eu diria que o sintoma central é esse sintoma de alteração de memória. Só que, na maneira como você perguntou, me faz pensar muito sobre essa questão do que é a memória, né? Mais importante do que isso, do que é que afeta a nossa memória, né? A gente vive numa sociedade que é extremamente acelerada, que tenta fazer 85 coisas ao mesmo tempo e no final faz tudo mal feito e ainda quer dar conta dessas 85 pessoas. Então, memória é algo que está relacionado muito à afetividade. Então, as coisas que me incomodam, que me deixam mais feliz, eu lembro com muita vivacidade e outras coisas eu acabo esquecendo, porque as pessoas imaginam que elas têm que lembrar de tudo. Não tem, gente. É normal que a gente esqueça algumas coisas. É, inclusive, benéfico certas situações de vida, você esquecer algo que não é importante pra você, uma coisa simples que aconteceu há 10 anos atrás, então é normal que a gente esqueça algumas coisas eventualmente. A gente não é um robô, nosso cérebro não é um computador pra gente lembrar de tudo que é salvo, digamos assim, dentro daquele computador. Então a gente lembra mais das coisas que são mais afetivas, então eu lembro muito do nascimento do meu neto, mas eu não lembro às vezes de alguma coisa que aconteceu ontem, assim como nossa memória está estritamente relacionada à atenção, né? E aí dentro dessa sociedade acelerada, que faz 85 coisas ao mesmo tempo, tudo mal feito, a pessoa não foca em nada, não lembra de nada, né? Então, eu não lembro onde é que eu deixei a chave, né? Assim, às vezes o paciente chega queixando esse tipo de coisa, de que, doutor, eu vivo esquecendo onde é que eu coloco a chave. Então, você chega em casa, mexendo no celular, falando com alguém, larga a chave em cima da mesa, você não vai lembrar onde é que deixou a chave, né? Porque você tá tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o ideal é que quando você queira, de fato, aprender alguma coisa, ou lembrar de alguma coisa, você acabe tentando fazer aquilo unicamente aquilo, ou assistir só aquela aula, para que você consiga fixar aquilo de fato. Porque se você está na aula, mexendo no celular, fazendo exercício físico e lavando a louça ao mesmo tempo, você pode ter certeza que você vai fazer tudo mal feito e não vai conseguir lembrar das coisas. Então, quanto mais foco você tiver para tentar fixar uma informação, mais você vai conseguir fixar aquilo, certo? E a nossa memória, ela funciona muito também com repetição. As informações que a gente repete mais, que a gente usa mais, que a gente tem mais utilidade pra gente ali no dia a dia, a gente vai acabar fixando mais. E as informações que a gente usa menos, que tem menos utilidade, que a gente repete menos, a gente vai acabar esquecendo. Então, o que eu quero dizer com toda essa minha segunda parte da resposta é que memória é algo complexo, que depende de várias questões, que não é qualquer esquecimento que eu vou dizer que o paciente tem Alzheimer, e que é importante, mais uma vez, voltar para essa questão de tipo hábitos saudáveis de vida, de você tentar fazer uma coisa de cada vez, ou evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que com certeza sua memória não vai funcionar direito se você tentar fazer dessa maneira. Então, pessoal, em suma, o Alzheimer, né, e as demências em geral, elas são bem mais complexas do que uma mera alteração de memória, do que um mero comprometimento da memória. Existem várias outras coisas que são avaliadas para que então se chegue a essa conclusão que o indivíduo tem uma demência ou que tem o Alzheimer, né? E uma boa notícia para você que está nos seus 40, 50 anos com a memória falhando pra caramba é que provavelmente você não tem demência, você não tem Alzheimer e a solução para esse problema é muito mais simples do que se imagina. Basta que você siga as orientações que o Góes passou agora, né? De mudar o seu estilo de vida, né? E equilibrar mais as suas atividades, fechando algumas abas aí do seu cérebro e deixando a máquina respirar um pouco mais, né? Para que ela funcione com uma eficiência melhor. Boa.
Agora, Góis, vamos imaginar um indivíduo que já está ali dos seus 60, 70 anos de idade, né? E que já tem, além dos comprometimentos de memória, outras manifestações, que então, né, levem ali o profissional, né, a suspeitar de que há realmente uma demência instalada e, enfim, talvez um Alzheimer, né, instalado. Como que é feito esse diagnóstico? Como que é firmado o diagnóstico? Só para corroborar um pouquinho com o que você falou, né? Essa coisa do paciente jovem que chega com queixa de memória, que de fato, na maioria das vezes, essa não é uma queixa de doença de Alzheimer. A gente considera, né, as demências de início precoce, as demências que se iniciam antes dos 65 anos de idade. E esses quadros de início antes dos 65 anos de idade, eles são muito raros. É mais comum depois dos 65 e a cada década, 75, 85, isso vai aumentando a prevalência. Então, na maioria das vezes, paciente de 40, 50 anos que chega com queixa de memória não é doença de Alzheimer, provavelmente é alguma outra coisa. Né? Não, ótimo Mas, complemento. caso haja a suspeita, né, como você falou, tipo, chegou um cara dos seus 72 anos com uma queixa de memória relativamente típica daquilo, o diagnóstico é feito por uma sequência de etapas, né? Então, primeiro a gente faz uma anamnese, tenta entender a história do paciente, conversa, entende a queixa e tudo mais. Depois a gente precisa fazer uma avaliação objetiva dessa cognição, seja através do que a gente chama de rastreio cognitivo, que são os testes que a gente faz no consultório mesmo, seja através de uma bateria de testes, que normalmente é eu mesmo profissional que faço, mas é um teste que demora mais tempo e tudo mais, 40 minutos, 1 hora, ou o padrão ouro para avaliação cognitiva, que eu acho que vocês já até conversaram uma vez, que é a avaliação neuropsicológica, né? É uma testagem mais ampla, feita por um profissional especializado, que é o neuropsicólogo, que tem anos de formação para conseguir aplicar aqueles testes. Normalmente demora 4, 5, 6 consultas para fazer a aplicação, mas esse é o padrão ouro para avaliação cognitiva. Então, se eu tenho uma suspeita, eu faço a anamnese, faço uma avaliação objetiva dessa cognição. Depois eu solicito uma série de exames para tentar, excluir outras causas reversíveis de demência. Então eu peço alguns exames de sangue, peço uma imagem da cabeça, tomografia, ressonância, a depender da necessidade do paciente, para eu ver se tem alguma outra coisa que possa justificar aquela perda cognitiva. Trazendo já uma coisa bem recente, né? Hoje em dia a gente tem alguns exames específicos para fazer diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Da demência da doença de Alzheimer, não para outras formas de demência. E aí hoje em dia a gente tem como opção tanto um exame de imagem, que é o PET, pro beta-amiloide, que é aquela substância que acumula no cérebro. Então tem um exame de imagem para isso. Tem o exame do líquor, eu consigo dosar no líquor essa substância. E tem o exame de sangue, que foi aprovado em 2023 no Brasil, que você consegue, né? Um exame ali que precisa de alguma validação, é um exame ainda muito recente, mas em teoria a gente teria essa possibilidade de exames para solicitar nesses pacientes que você tem suspeita. O clássico é você parar simplesmente no exames para causas reversíveis, exame de imagem ou alguns exames de sangue. Esses exames específicos a gente só solicita atualmente se tiver dúvida diagnóstica, certo? Se não tiver dúvida, não precisa solicitar esses exames, porque o diagnóstico da doença de Alzheimer a gente diz que é um diagnóstico clínico, né? Feito ali na consulta. Eu não preciso, não é obrigatório esse exame, até porque eles são caros e, tipo, bem caros. Então, não é um exame que dá pra gente sair solicitando para qualquer pessoa. Os planos de saúde ainda não cobrem. Então, no SUS é muito difícil de conseguir. Então, a gente só pede, como eu disse, nesses casos de muita dúvida, quando o paciente tem condições e tudo mais. Então, o diagnóstico é feito assim: uma boa conversa, uma avaliação objetiva dessa cognição do paciente, exames gerais para fazer exclusão de outras causas de alteração de cognição e, quando há dúvida, a gente solicita os exames específicos para a doença de Alzheimer. Muito bom. E já que o Góes citou, né, sobre um episódio anterior que a gente gravou e falou sobre a avaliação neuropsicológica, eu convido vocês que estão assistindo e nos ouvindo a voltar a algumas casas e assistir ao episódio sobre comprometimento cognitivo, né, um episódio intitulado O Seu Cérebro Já Não É Mais o Mesmo, tá? Em que a gente conversa com a geriatra, a doutora Paola, aqui da clínica, e abordando, né, um estágio pré-demência, né, chamado de comprometimento cognitivo leve. E é um estágio ali em que a gente consegue ainda ter resultados melhores, não é, Góes? Assim, do ponto de vista de friar mais o avanço desse comprometimento. Isso, exatamente, né? É um estágio, como você falou, pré-demencial, né? Na psiquiatria, de maneira geral, a gente lida com coisas que acontecem no espectro, né? Não é uma coisa objetiva. Então, o
paciente ele não tá bem, de repente ele demencia, né? Normalmente ele vai perdendo cognição aos poucos, e aí tem esse estágio, né, entre a cognição normal e o quadro demencial, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, e a doutora Paola, né, explicou isso um pouco melhor no episódio que ela estava participando. Muito bom. Agora, Góes, chegando mais numa parte mais prática, assim, de dia a dia. Na sua rotina, né, no consultório, qual é o perfil de paciente que geralmente se apresenta, né, quando o diagnóstico de Alzheimer acaba sendo fechado, né? Quais são os sintomas mais comuns ali que são apresentados pelos pacientes, né, no seu consultório? Tá. É uma doença que é discretamente mais comum em mulheres do que em homens, né? Então, muitas vezes são mais mulheres, até porque as mulheres vivem mais, né? Diante do que eu falei de que, né, tem muita relação com a idade e tudo mais, então é discretamente mais comum em mulheres do que em homens. Normalmente pessoas mais velhas, né? Como eu já falei, depois dos 65 anos de idade, chegando com essa queixa de memória, habitualmente queixa de memória recente. Mas como é que o paciente normalmente vai queixar dessa perda de memória, né? Aquilo que eu falei de que ele tem dificuldade de fixar novas informações. Então ele vai perder, né? Ele vai passar a ter dificuldade de lembrar de coisas recentes, do que fez ontem, do aniversário do sobrinho no final de semana. Uma coisa simples que às vezes é fácil da gente avaliar é uma paciente que começa a ter dificuldade de acompanhar a novela ou de acompanhar o noticiário, porque, né, para acompanhar o noticiário você precisa lembrar da notícia de ontem, da notícia da semana passada, para conseguir fazer a progressão, digamos assim, dessa notícia, né? Além disso, o paciente pode ter desorientação. É mais comum ele começar primeiro com desorientação temporal, de esquecer datas, perder compromissos, não lembrar de determinadas atividades que faz determinados dias, confundir o dia da semana ou a data do dia, né? Ou precisar muito de recursos externos, precisar de relógio, calendário para conseguir lembrar de tudo. Mas ele pode ter desorientação espacial, né? De começar a se perder na rua. E fora isso, ele vai perdendo habilidades, né? Assim, no sentido de ele cozinhava, a comida ficava ótima e ultimamente a comida não tá tão gostosa. Ele ia sozinho para qualquer lugar e agora ele precisa colocar tudo no GPS. Então ele vai começando a ter essas dificuldades de funcionalidade, de conseguir executar as atividades do dia a dia, normalmente começando perdendo primeiro as atividades mais complexas, né, as coisas mais difíceis, do tipo pagar conta, sair de casa sozinho, usar telefone, usar computador, para só depois ele perder as atividades mais simples do dia a dia. Então, habitualmente é isso que o paciente vai chegar falando, né? Quer dizer, deixa eu só fazer uma correção, porque normalmente o paciente ele não chega falando, né? A doença de Alzheimer, ela tem uma característica que a gente chama de anosognosia, em que o paciente ele não tem reconhecimento do próprio déficit e tende a minimizar. E isso não é uma coisa psicológica, assim, do tipo, eu não quero entrar em contato com minha perda cognitiva, uma coisa psicanalítica, entendeu? É porque a própria doença afeta uma região do cérebro responsável pela autopercepção e o paciente deixa de perceber que aquilo está acontecendo. Então, quando você pergunta para o paciente se ele tá esquecido, ele diz, doutor, tô ali, tô esquecido, mas não é nada demais. Normalmente é o acompanhante que vem trazendo a queixa, né? Assim, de que, se perdeu na rua, tá esquecendo coisas recentes, a comida não tá tão gostosa, todas essas queixas que eu falei, na realidade é mais trazida pelo acompanhante do que pelo próprio paciente, e aí a gente faz a investigação. E por isso, né, fazendo o link com o que eu acabei de falar, por isso que é tão importante uma avaliação objetiva dessa cognição. Eu trazer para um valor, para um papel, digamos assim, para um teste na minha frente, para eu ver se o paciente está tendo essa perda cognitiva ou não, entendeu? Porque normalmente é mais o familiar, o acompanhante que traz essa queixa no consultório. E foi por isso que eu comecei o episódio comentando, né, que a gente vai falar sobre uma doença que traz muito mais sofrimento para a família do que sofrimento para o indivíduo afetado mesmo, né, justamente por causa dessa característica da anosognosia, né. E Góes, uma vez a gente então fechando o diagnóstico, né, de um paciente como esse que você acabou meio que de trazer aqui para a gente o perfil mais comum, o que a gente faz? Tratamento, né? Como que é feito o tratamento e o que esperar do tratamento. Eu vou dar uma resposta mais uma vez em 2 etapas, porque tem algumas coisas recentes, né, e tudo mais, que eu vou falar muito vagamente, mas hoje em dia a gente tem uma combinação de medidas farmacológicas com medidas não farmacológicas para o tratamento da doença de Alzheimer. Então a gente tem uma série de medicamentos, que são os anticolinesteráticos e a memantina, são 4 medicamentos que a gente utiliza, mas eles não são medicações tão efetivas. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de reverter a perda cognitiva do paciente. Eles só têm a capacidade de tentar diminuir a velocidade de evolução dessa doença. Então, é uma doença neurodegenerativa e progressiva, o paciente infelizmente vai evoluir ao longo do tempo, mas se ele evoluiria num tempo X,
com a medicação ele consegue evoluir no tempo 2x, por exemplo, num tempo mais estendido. No entanto, eu reforço que a medicação ela não é tão efetiva assim. Mas isso não significa que não tem o que a gente fazer para além disso, e aí eu entro no mérito das medidas não farmacológicas do que é que a gente tem que fazer, né? Então, primeiro, a gente tem que tentar corrigir uma série de coisas que podem estar erradas na saúde física do paciente, que possam afetar a memória dele. Então, por exemplo, melhorar o sono, melhorar a alimentação, melhorar essa questão de estímulo físico, né? Então, acabando com o sedentarismo, melhorar a pressão arterial, diabetes, né? Esses fatores de risco que eu citei anteriormente, você começa corrigindo essas coisas porque isso já vai ajudar a diminuir a perda cognitiva, a perda neuronal que esse paciente tem, né? Some a isso que você pode fazer uma série de estímulos, tanto estímulo físico, né, no exercício físico, fisioterapia, como seja, no estímulo mais cognitivo, né, de você ajudar esse paciente a desenvolver mais a cognição dele, ir para uma oficina de memória, tentar fazer uma série de atividades, leitura, acompanhar novela. Como estímulo social também pode ser útil, né? As pessoas têm essa ideia do velho que fica em casa, numa cadeira de balanço, assistindo televisão, né? Quando na realidade contato social é uma coisa que faz muito bem para idoso, né? Então, sair para a igreja, ir para o grupo da melhor idade, sair com os amigos, ir tomar um vinho com os amigos, ir tomar uma cervejinha no final de semana com os amigos. Então, contato social também é uma fórmula de estímulo para idoso. Então, a combinação disso, de medicamentos, pelo menos os que a gente tem aprovado atualmente, com correção de outros fatores de risco que possam alterar aquela memória, com estímulo físico, social e cognitivo, é o que a gente consegue fazer hoje, pelo menos para conseguir segurar e retardar a evolução dessa doença e fazer com que esse paciente evolua bem, né? E aí, indo para a segunda parte da resposta, aqui no Brasil, a gente ainda não tem aprovado nenhuma medicação específica para o beta-amiloide, aquela substância que eu estou falando desde o início do podcast, né? Não tem nenhuma das medicações aprovadas, mas, né, nos Estados Unidos, inclusive uma muito recentemente, foi aprovada a segunda medicação. Tinha uma primeira, o aducanumab, mas ele saiu de mercado, a própria indústria tirou ele do mercado, mas tem essas duas outras medicações que tiram esse acúmulo de beta-amiloide no cérebro do paciente. É recomendado para pacientes em quadros mais leves, não é aprovado no Brasil, é muito caro e é uma medicação que pode ter uma série de efeitos colaterais, de edema cerebral, sangramento e etc. Então, né, não é aprovado no Brasil, então não dá pra gente utilizar no Brasil ainda. Quando for aprovado, a gente vai tentar entender as indicações e o principal uso e etc, para tentar recomendar ou não, a depender do caso que o paciente tiver, né? Parece que o efeito assim não é maravilhoso, né? Os estudos mostram ali um impacto de efeito de 30%, 40%, 35%, a depender do estudo, mas ainda assim é uma forma de você tentar evoluir ou pelo menos retardar a evolução dessa doença e tudo mais. Então, são cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Eu espero que chegue um momento em que a gente consiga indicar isso de maneira mais plena ou de maneira mais fácil, mas isso é algo bem recente, né? Essa é coisa dos últimos 2 anos mais ou menos em que foi aprovado essas medicações fora do Brasil. Vamos esperar que elas cheguem aqui no Brasil. Excelente coisa, assim, uma explicação impecável, né, sobre o tratamento do Alzheimer. E você falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente resgatar aqui mais uma vez, dessa questão da família não privar o idoso de determinadas atividades, né? Pelo contrário, né? Até estimular o engajamento do idoso nessas atividades. Porque muitas vezes, né, nesse contexto do Alzheimer, a família acaba meio que com medo, né, de expor o idoso, achando que ele não é capaz de fazer aquilo, achando que, enfim, ele pode correr risco se engajar naquela atividade. Às vezes meio que vai meio que colocando o idoso ali numa bolha que, no final das contas, apesar de haver uma boa intenção, uma intenção protetiva, acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Perfeito, eu acho que esse é um raciocínio excelente da gente passar para as pessoas que estão escutando a gente, né? Porque eu vou falar primeiro uma coisa filosófica, porque eu acho que é mais interessante. Assim, o risco é uma coisa que faz parte da vida, né, gente? Assim, uma vida isenta de risco é uma vida isenta de vida, entendeu? Então o risco faz parte da vida, faz parte da gente correr alguns riscos eventualmente. E a família ela tem que de fato achar esse limiar, que às vezes é difícil de achar, vale salientar, entre você cuidar, mas não super proteger esse idoso, entendeu? Entre você, no intuito de tentar ajudar, você acabar acelerando, porque você vai
cortando, digamos assim, certas funcionalidades do paciente, né? Existem várias maneiras de a gente avaliar, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar caso a caso, porque os pacientes, os familiares chegam perguntando, eu posso deixar sair sozinho, eu não posso deixar sair sozinho, eu posso deixar ele dirigindo, eu não posso deixar ele se dirigindo, e essa é uma resposta que não é padrão, vai depender de cada caso, de como é que o paciente está evoluindo e tudo mais. Então, o que eu costumo dizer é, se o paciente não estiver se colocando em risco, deixa ele fazer. É melhor ele fazer mal feito, se você precisar ir lá ajeitar depois e tudo mais, do que ele não fazer, né? Então, eu não quero deixar ele cozinhar porque eu tenho medo dele se cortar. Beleza, mas, né, esse risco é efetivo? O que é que eu recomendo? Vai lá, cozinha um dia com a pessoa, sabe assim, na cozinha com ele, vendo ele cozinhar na sua frente, e você diz, não, ele tá se colocando em risco? Beleza, então infelizmente eu vou ter que tirar isso dele. Se ele não tá se colocando em risco, deixa ele cozinhar. Ele tá se queimando, ele tá se cortando, então deixa a pessoa fazer isso, entendeu? A mesma coisa de sair sozinho, assim, eu vou acompanhando a pessoa aqui por um aplicativo, ou é um lugar perto, a pessoa mora nesse lugar há 30 anos, ele sabe os caminhos de có e salteado, por mais que ele esteja perdendo a memória, ele sabe ir até o mercado e voltar. O pessoal do mercado conhece, ele sabe onde é que ele mora, qualquer coisa liga pra você. Então deixa ele no mercado sozinho, sabe? Enquanto o paciente não tá se colocando em risco com relação a determinadas coisas, deixa ele fazer as coisas, porque nosso cérebro, ele funciona como um músculo, né? À medida em que você vai trabalhando ele vai se desenvolvendo, e o contrário também é válido, né? Se eu deixo de utilizar ele vai atrofiar. Então, se eu deixo de usar o músculo ali, né, na musculação, ele vai atrofiar. O nosso cérebro é a mesma coisa. Então, se eu veto uma determinada funcionalidade daquele paciente, o cérebro dele vai atrofiar, digamos assim. Eu estou simplificando o raciocínio. O cérebro dele vai atrofiar aquela região e ele vai perder aquela habilidade, né? Então, talvez você até acelere a evolução da doença ao invés de você retardar. Então, de fato, eu entendo que é complexo, que isso tem que ser avaliado caso a caso e tudo mais, mas, né, tem que achar esse limite entre você cuidar, mas não super proteger esse idoso, especialmente nos estágios iniciais. Nos estágios de moderado a grave, aí, infelizmente, a gente precisa intervir um pouco mais. Mas nos estágios iniciais, gente, deixa o paciente fazer o máximo que ele conseguir para a gente evitar essa aceleração da doença. E, Góes, uma das pautas que eu queria trazer aqui para a nossa conversa era justamente sobre o cuidador. Eu acredito que boa parte, né, dos nossos ouvintes, eles sejam compostos por cuidadores, né? Talvez a gente tenha mais cuidadores do que portadores mesmo de Alzheimer agora, né, assistindo esse episódio aqui com a gente. Então, você já trouxe aqui questões importantíssimas relacionadas ao cuidador, né? A postura do cuidador, o comportamento do cuidador. Que outras recomendações você pode trazer para os cuidadores, principalmente no que se refere ao sofrimento que eles carregam ali nessa posição, que muitas vezes elas ficam sobrecarregados? Isso é algo também que tem que ser avaliado caso a caso, né, para a gente entender quais são as demandas que o paciente tem, até porque quando eu falo de um paciente com doença de Alzheimer, eu estou falando de um perfil de paciente muito amplo, que vai desde o paciente apático, né, que não tem volição, não tem vontade para fazer as coisas, até um paciente agitado e agressivo, assim como eu estou falando de um paciente com doença de Alzheimer logo no início, às vezes ainda muito independente, até um acamado, 100% dependente, que precisa dar comida na boca, que não consegue andar sozinho. Então, isso vai acontecer no espectro e tem que ser avaliado caso a caso. Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem que avaliar de fato é o que a gente chama de estresse do cuidador. Ficar 100% dedicado ao cuidado de uma outra pessoa, de manhã, de tarde e de noite, acordando às vezes de madrugada para trocar fralda, né, com a pessoa dando trabalho ali o dia inteiro, isso causa uma série de estresses naquela outra pessoa que faz com que ele possa evoluir meio mal, né? Assim, desde esse cuidador, desculpa, evoluir, inclusive, para um quadro mais psiquiátrico, para uma depressão, para um quadro ansioso e por aí vai, né? O que a gente costuma recomendar é dividir responsabilidade quando for possível, né? Então, assim, dividir, juntar, fazer uma escala dos irmãos para cuidar ali daquele pai que está com doença de Alzheimer. Quanto mais concentrado em uma pessoa só esse cuidado tiver, pior isso será para aquela pessoa e, consequentemente, maior a chance daquela pessoa evoluir para um estresse do cuidador. Segunda coisa que eu sempre recomendo é que esse cuidador tenha espaços para ele, sabe? Assim, que ele se cuide também. O cuidador, ele tem essa ambivalência de que ele acha que ele tem que estar 100% dedicado àquela pessoa porque ela precisa 100% do tempo. Sem entender que quanto melhor ele tiver,
melhor ele vai conseguir cuidar daquela pessoa, mais paciência ele vai ter, porque você imagina, né? Um paciente com doença de Alzheimer pergunta 30 vezes a mesma coisa todos os dias. Se você não tiver paciência para lidar com isso, daqui a pouco você tá brigando, aí o paciente fica chateado também, e aí vira uma relação disfuncional e por aí vai. Então, quanto melhor esse cuidador tiver, melhor ele vai conseguir cuidar dessa outra pessoa. Ele não precisa estar 100% dedicado ao cuidado daquela outra pessoa. Então, ele tem que ter um momento em que ele vai no cabeleireiro fazer o cabelo, faz um exercício físico, quem sabe tem uma terapia para ele, e inclusive se desenvolver algum quadro maior, procurar uma ajuda profissional, né, passar com um psiquiatra ou com um psicólogo para tentar de alguma forma ver se precisa de alguma outra intervenção. Então, isso é uma coisa que eu recomendo muito para esse cuidador, que ele tenha um espaço dele, que ele tenha um momento para ele e tudo mais. Né? Além disso, você poderia recomendar o próprio cuidado do paciente, né? Quanto melhor o acompanhamento desse paciente, mais manejo e etc. O cuidador vai ter com relação àquilo. E uma quarta orientação é informação. O paciente ter informação. O cuidador, desculpa, tem informação. Então, ele entrar lá no site da Associação Brasileira da Doença de Alzheimer, né, da ABRAS, para entender como é que é a evolução da doença, porque quanto mais munido de informação ele tiver, mais ele vai saber como é que aquele idoso vai evoluir e mais ele vai conseguir ter o manejo daqueles momentos em que o paciente tem, né? Porque muitas vezes o cuidador, ele acha que ele tem que ficar brigando com o paciente para parar de fazer coisa X ou Y. Mas, por exemplo, o manejo simples que a gente tem é se aproveitar do próprio esquecimento do paciente a favor do cuidado dele. Então, ao invés de você ficar insistindo para ele tomar banho, vamos tomar banho, mãe, vamos tomar banho, mãe, tá na hora de tomar banho, mãe, tem que tomar banho. Qualquer pessoa que você ficar insistindo muito, vai ficar puta, gente. Então, não tem como você ficar insistindo. Então, se aproveite do esquecimento da pessoa. Então, mãe, vamos tomar banho? Eu acho que tá na hora de tomar banho. Não, não quero agora não. Mãe, tem certeza que não quer agora? Não tenho. Beleza, você para. Dali a 1 hora, ela esqueceu. Você vai lá e pergunta: oi, mãe, vamos tomar banho? Eu acho que tá na hora de tomar banho, né? E aí, de repente, ela aceita e vai tomar banho. Então, são esses pequenos manejos que você vai aprender na consulta e que você vai ter com informação. Quanto mais informação você tiver, mais você vai conseguir aprender esses manejos e não ficar batendo de frente com o paciente, né? Dizendo que ele tá esclerosado, ou dizendo que ele tá esquecido, ou qualquer coisa desse tipo. Ou dizendo pra ele: você me perguntou já isso 10 vezes hoje, né? Imagina o quão angustiante deve ser pro paciente escutar uma frase dessa. E por isso que o cuidador tem que ter paciência, tem que estar bem para conseguir cuidar bem daquela pessoa. Excelente, muito bom. Eu adorei esse episódio. Eu acho que foi uma completa aula de Alzheimer, assim, de uma forma extremamente didática, clara. Mas, né, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade, enviar a dúvida de vocês, seja via o Spotify, podem também acessar o @Clínica Trianon no Instagram e deixar também a dúvida lá. Será um prazer a gente contribuir aí para o esclarecimento de vocês em relação à doença de Alzheimer. Eu agradeço o Dr. Rafael Góes por essa contribuição valiosíssima aqui no Trianoncast. E é isso, pessoal. Acho que a mensagem final é adotar hábitos saudáveis desde já para evitar o aparecimento, o desenvolvimento da doença de Alzheimer, ou ao menos retardar ao máximo, né, o desenvolvimento da doença de Alzheimer, uma vez, né, já desenvolvida a doença de Alzheimer, né? Esclarecer, né, que estamos diante de uma doença, né, não é a questão da pessoa ali que está de má vontade, não está fazendo esforço para lembrar, né, você precisa incorporar, né, essa ideia de que aquilo ali é algo que o paciente não escolheu para si, é algo que, enfim, faz parte de uma degeneração lá do sistema nervoso central, porque quando você assume essa ideia, fica muito mais fácil de você lidar com isso, né, em vez de ficar brigando, né, em vez de ficar batendo de frente. Né, que o paciente não está fazendo aquilo de propósito, que é a própria doença que faz aquilo, né? Exato. E, enfim, então fiquem de olho aí nos próximos episódios do Trianoncast. Toda semana a gente libera um episódio aqui, sempre com um tema de saúde bastante relevante para todos. E um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.